Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu soube da prisão do prefeito Rodrigo Neves pelo meu amigo, colega, deputado Chico D'Angelo, e eu quero dizer a vocês, talvez aqui nesse recinto, eu seja a pessoa que menos tem relação com o Rodrigo. Eu não tenho qualquer tipo de relação pessoal e não tenho qualquer tipo de relação política com o Rodrigo. Com ele estive poucas vezes em situações protocolares. Então, o que me trouxe aqui e o que me fez subir à tribuna essa semana na Câmara dos Deputados é o meu repúdio à injustiça. Eu não compactuo com injustiça, eu não convivo com injustiça. Eu sou advogado e prezo muito aquilo que eu aprendi nos bancos da Faculdade de Direito. É isso que eu prezo. Eu prezo o princípio da ampla defesa, eu prezo o princípio da presunção de inocência, eu prezo o princípio da legalidade, do devido processo legal e o respeito à Constituição. Então, o que nós estamos assistindo hoje aqui no Brasil é um atentado permanente à ordem jurídica e à Constituição de 88, exatamente por aqueles que foram concebidos e a quem a Constituição atribuiu a missão de defendê-la, são os primeiros a traí-la, são traidores. Eu não vou medir palavras e ter certas cautelas e me limitar a dizer que confio nas instituições, porque hoje eu não confio nas instituições. Eu não posso confiar no Poder Judiciário brasileiro. Eu não posso. Não posso e não confio. Eu não posso confiar no Ministério Público brasileiro. Não posso e não confio. E os fatos estão aí para nos demonstrar que eles não merecem confiança. O que se viu ontem, por exemplo, a baderna em que o Poder Judiciário foi mergulhado, em que o ministro concede uma liminar amparado na Constituição e o outro ministro, que eventualmente preside a corte, com base sei lá em que, revoga a liminar. Aliás, eu diria que o ministro Dias Toffoli, daqui a pouco, vai presidir as sessões do Supremo vestido com uma toga verde-oliva e de cap. Mas é isso que o estado de exceção produz. O estado de exceção ele não se caracteriza por falta de leis. Nós temos leis. Nós temos a Constituição, nós temos o Código Penal, nós temos o Código de Processo Penal, nós temos as leis. Mas eles desrespeitam as leis. Eles interpretam de forma enviesada e politizada aquilo que eles entendem por ser direito. Onde está o direito em que um desembargador, sem qualquer cuidado, sem qualquer responsabilidade com a coisa pública, com os interesses do povo de Niterói, afasta um prefeito legitimamente eleito com base numa delação de um bandido? É o princípio da soberania popular substituído pela vontade da toga. É isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. E olha, pessoal, infelizmente o Rodrigo é mais um exemplo do que acontece. Nós vimos o meu mandato, para o qual eu não fui reconduzido, dedicou-se durante os 4 anos em que eu estive na Câmara dos Deputados a denunciar esse estado de exceção, a denunciar a Lava Jato, para quem muita gente batia a palma, e esse é o resultado. O que nós estamos vendo aqui é o resultado desse populismo penal midiático e dessa celebrização de juízes fascistas
que agora, que saíram da sua caixinha para destruir a democracia brasileira. E é por isso que nós temos, todos nós, que nos unir. Eu via deputados e deputadas lá na Câmara aplaudindo a prisão de Lula, de quem eu sou advogado, aplaudindo a destruição de partidos, a destruição de lideranças, sobretudo do PT, e no dia seguinte eram vítimas da mesma arbitrariedade. E é por isso que a gente não pode transigir com princípios. Nós não podemos, em nome de um oportunismo eleitoreiro, transigir com princípios. Se o arbítrio se abate sobre o nosso adversário, nós temos que defender os princípios. Não é defender o nosso adversário, não. É defender a ordem jurídica. Bom, pessoal, esses anos têm sido de muita tristeza. Eu, toda semana, vou a Curitiba visitar o presidente Lula. No sábado, eu estive com o prefeito Rodrigo Neves. Repito, fui lá para prestar a minha solidariedade a ele. E foi muito, embora tenha sido um momento triste, mas foi gratificante, viu, Fernando? Eu disse a ele o que eu vou dizer a você aqui. Parabéns pela filha de vocês. Parabéns. Vai ser, já tem todos os requisitos para ser uma grande advogada. E como nós estamos precisando de advogados firmes, de advogados que não transigem, de advogados que não se intimidam diante do fascismo togado. Então, a Maiara, eu tive o orgulho e a honra, viu, Fernando, de conhecer. Então, pessoal, nós temos que ter clareza do que está acontecendo aqui no Brasil. Temos que ter clareza. Nós temos que devolver essa turma para a sua caixinha. O Congresso Nacional, eu espero que algum colega desarquive os projetos que serão arquivados pelo fato de eu não voltar para lá ano que vem. O Congresso Nacional tem que impor um limite ao abuso do poder do Estado. Nós temos que aprovar lá a lei de abuso de autoridade, temos que regulamentar a delação premiada. A delação premiada pela lei é um meio de obtenção de prova, ela não é prova. Então, esse desembargador jamais poderia, numa canetada, prender e afastar do exercício do cargo um homem que, com todos, se ele fosse buscar indícios, os indícios que ele teria, seriam os indícios de Rodrigo Neves ser um homem honrado, de ser um prefeito probo, de ser um excelente prefeito. Então, nós temos uma luta gigantesca pela frente, que talvez seja mais difícil no plano das ideias e no plano da mobilização popular. Seja mais difícil do que combater a ditadura fardada, nós teremos que enfrentar a ditadura de toga, né? Porque que o Supremo, ao mesmo tempo em que patrocina um episódio como o de ontem, na semana retrasada, propõe um aumento de mais de 16% para os membros do Poder Judiciário, e o Congresso Nacional se agacha e aprova esse aumento. Então, são tempos muito difíceis, mas é nesses tempos difíceis que o povo se afirma, é nesses tempos difíceis que o povo recupera o seu destino e repõe o país nos trilhos da democracia. O Rodrigo é uma vítima eventual do estado de exceção, mas nós haveremos de tirá-lo de lá e devolvê-lo à cadeira de prefeito, que quem o colocou lá foi o povo, e só quem pode tirá-lo de lá é o povo. Força, pessoal. Fernando. Obrigado, deputado Vadi. Nós estamos chegando ao final do nosso ato, com a falação do nosso deputado federal Chico D'Angelo, e queria só pedir, para além das manifestações na internet, que é importante diariamente, para
para além das manifestações, através de faixa nas nossas comunidades, da conversa. A gente sabe que Niterói é uma cidade ainda da conversa no pé do ouvido, que aqueles que quiserem, porque a gente não consegue nem dar um boa noite, como as pessoas fazem com o presidente Lula lá em Curitiba. As pessoas conseguem chegar na grade e dar bom dia, boa tarde, boa noite ao presidente Lula. A gente não consegue fazer isso com o nosso prefeito Rodrigo, mas a gente consegue escrever. Então a companheira Marcilene é uma companheira desse nosso coletivo que organizou esse ato, que está se propondo a receber as cartas das pessoas que quiserem escrever, e nós vamos fazer cada uma dessas manifestações escritas chegarem ao nosso companheiro Rodrigo. Vamos ouvir, para encerrar o nosso ato, o deputado federal Chico D'Angelo. Bom, pessoal, primeiro dizer que essa iniciativa desse ato aqui, fora as outras todas as iniciativas que estão sendo tomadas pela liberdade do Rodrigo, tem um papel muito importante.